você que nos acompanha, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela sua sintonia nos 92,7. Para você que nos acompanha pelo canal 23.2, o nosso muito bom dia. Também pelo canal 23.1, tem gente ligada com a gente. Alô? Bom dia, Magela, Chico Gomes e ouvintes do jornal Comando Geral. Jornal esse de uma grande audiência e credibilidade nas manhãs de José de Freitas, no norte do estado do Piauí. Magela, estou ligado na Rádio FM O Dia, acompanhando no centro de José de Freitas o jornal Comando Geral e as principais notícias do mundo político e policial. Washington Melo, diretamente do centro de José de Freitas, para a Rádio FM O Dia. E o jornal Comando Geral, na comunicação de Magela e Chico Gomes. Não esquecendo o nosso querido Eliezer Rodrigues também. E tem alguém aqui, Chico, antes da gente voltarmos aos assuntos pertinentes, querendo fazer uma reclamação. Alô, bom dia. Bom dia, meus amigos da FM O Dia. Rapaz, eu quero fazer aqui uma reclamação sobre uma vala que tem aqui no Renascença 2, na quadra 64, próximo à casa da Dona Luzia. Uma valeta, rapaz, que faz muitos anos que fizeram essa valeta e não botaram aquele meio-fio. E os carros que estão passando estão quebrando quebra tudo. Se o cabo não souber passar, tanto arracha a dianteira como a traseira. E ninguém toma providência disso aí, rapaz. Isso é uma falta de vergonha para esse pessoal que vive aí no poder, rapaz. Tem uma coisa que é preciso fazer e não faz, rapaz. Você tem que tomar providência, rapaz. Você paga os impostos todos os anos de carro. E você passa num negócio desse, é uma esculambação, rapaz. Você passa se atravessando e o carro se arrastando, quebrando. Quebra tudo. Se você não souber passar. Pois tá bom, meu amigo, tudo de bom pra vocês. Tem uma minha amiga Luzia, que ela é fã, é ouvinte de todos os dias. Ela mora aí bem na esquina, próximo à igreja. E eu quero fazer essa reclamação sobre isso, rapaz. Porque é impossível um negócio desse. Fizeram a valeta e não botaram aquele meio-fio, aí você passa se acabando com os carros, quebrando tudo. Pois tá bom, meus amigos, tudo de bom pra vocês aí. Bom dia, e um bom dia. Bom dia, obrigado pela participação. Para você que nos acompanha, Chico Gomes. Mas, não sei, acho que dá tempo. Volte bem aí, só a foto aí da nossa amiga Tatiana Paula, que completou ontem 13 anos de casamento ao lado do seu digníssimo esposo, o Diegão. Um abraço a eles, felicidades ao casal. 13 anos de muita felicidade e muito amor. Então, parabéns a eles aí, o casal maravilhoso. A Tatiana Paula, minha prima zona, e o Diegão aí. Parabéns. Beleza, para você que nos acompanha, vamos falar do Bolão da Sorte. bolãodasorte.com. Bolão da Sorte. Ó, você quer fazer a sua aposta no BBB, você que gosta de basquete, que gosta de futebol, gente, bolãodasorte.com, uma casa de apostas online. A sua aposta, o seu ganhou, então depósito via Pix, rapidinho. Então você não perde a oportunidade aí, né, de estar com o bolãodasorte.com, 7h40, no quadro Direito do Povo, né? No quadro, vamos agora ao quadro Direito. Mas tem o VT do Bolão da Sorte, né? Vamos logo ao quadro Direito do Povo. Vamos logo ao quadro Direito do Povo. Solta aí, Fabrício. Bom, e no quadro Direito do Povo, hoje, nesse começo de semana, nessa segunda-feira, recebemos Vitor Bona, advogado especialista em direito médico e da saúde, que vem explicar o reajuste aí dos planos de saúde. Você tem um plano de saúde aí, teve um reajuste, achou abusivo, enfim, como é que tá? Vamos saber agora com o doutor Vitor Bona sobre esses reajustes, o custeio do tratamento, né? Também o tratamento, então. Seja bem-vindo, doutor Bona. Bom dia, obrigado pela participação. Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes também. Bom, Eliezer, Chico Gomes, fique à vontade para começarmos esse bate-papo. Doutor, quando se fala em reajuste, aumento do valor do plano de saúde, sempre a população fica
incompreensiva com a situação. O que pesa, até onde é possível que essas empresas podem fazer aumentos? O que está envolvido nesse tipo de situação? Perfeito. Toda vez que se fala em reajuste de plano de saúde é algo que causa muita dúvida. Antes de começar, para deixar mais claro, a gente precisa dizer que existem 4 tipos de plano de saúde. O plano individual, que é aquele que você contrata, você vai lá e contrata. O familiar, que você contrata, é uma família toda, faz a contratação. O plano empresarial, que é uma empresa, né, que contrata para os seus funcionários. E o contrato coletivo por adesão, que é uma instituição, por exemplo, a OAB, contrata o plano e eu, que sou advogado, posso ir lá e me afiliar, né, e contratar. Nesses 2 primeiros, no familiar e no individual, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela faz essa regulamentação dos índices que podem ser aplicados. Então, nesses 2, você já consegue verificar. Todo ano sai, a partir de maio, né? Sai esse reajuste, você já verifica se foi aplicado o que a ANS diz. Se não tiver sido aplicado, você identifica rapidamente que tem alguma coisa abusiva. O grande problema que acontece são nos planos empresariais e nos planos coletivos por adesão. Por quê? Porque eles não são regulados pela ANS. Então, os planos de saúde acabam se aproveitando dessa situação e fazem aumentos abusivos. Por exemplo, esse ano está previsto que seja feito um aumento pela Agência Nacional de Saúde de 10%. A gente já ouviu falar de empresariais que estão previstos para aumentar 50%. Eita. Então, 5 vezes mais. Mas qual é o argumento? Essa é a grande questão. É de forma arbitrária. Aí, o que é que os consumidores podem fazer? Nesses casos, realmente não tem outra saída senão procurar o judiciário. Por quê? No judiciário, você vai pedir a revisão. E aí, eles vão ter que apresentar uma justificativa porque desse aumento tão discrepante. Enquanto a maioria aumenta 10%, eles estão aumentando 50%, 5 vezes mais. E é nesses momentos que 99% dos planos empresariais e coletivos por adesão não conseguem justificar o porquê esse aumento tão absurdo. Aí cai, a justiça consegue... Sem dúvidas. Aí nesse momento, quando não se consegue justificar esse aumento, aí a justiça acaba usando como parâmetro a questão da porcentagem usada pela Agência Nacional de Saúde. Por quê? Cabe ressaltar que esses planos são regulados pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor, sempre que houver alguma discrepância, uma divergência de interpretação, ele vai ser interpretado mais beneficamente para o consumidor, que nesse ponto é o hipossuficiente. Ou seja, imagina eu, consumidor, litigar com um plano de saúde que o capital social dele é de bilhões, 10, 15 bilhões. É muito discrepante, seria injusto. Então, sempre é interpretado a favor do consumidor. Bom, os aumentos, né, eles sempre existiram, sempre vão existir. Muita gente às vezes não presta muita atenção, sabe que aumentou, sabe que subiu. Como identificar? Pronto. Outro ponto que deve ser observado é que existem 2 tipos de aumento em relação ao plano de saúde. Existe o de faixa etária, ou seja, 19 a 24, 29 a 34, 39 a 44. Então, sempre que você muda de faixa, há esse aumento, por você fazer idade. Cabe ressaltar que depois dos 60 anos, não há mais reajuste por idade. Exceto alguns casos de alguns contratos que são bem antigos, de 30 anos atrás, que ainda não tinha uma lei regulando, que a lei só começou a entrar em vigor em 98. Então, o primeiro a identificar mudei de idade dessas faixas etárias, há esse reajuste. E o segundo reajuste é quando o contrato ele faz aniversário. Bom, o que é que significa isso? Significa que se eu contratei no dia 6 de fevereiro de 2023, meu contrato vai fazer
aniversário em 6 de fevereiro de 2024. Certo. Então aí vai haver um reajuste. Bona, e houve 2 reajustes no mês só. É possível, é legal? Sim. Quando coincidir, tanto completar um ano, né? Um ano após que você contratou, e se naquele mês também você mudou de idade, da faixa etária de idade. Tá bom? E aí qual é o parâmetro, como você perguntou? A ANS, Agência Nacional de Saúde, é só entrar no site, buscar ou no próprio Google qual o reajuste anual da ANS para 2023. E aí você consegue localizar lá. Outra dica que eu deixo é, geralmente não é descrito o aumento. Então sempre peçam de forma descritiva qual foi o aumento, quantos por cento, todo o histórico, porque isso aí vai ter uma visão muito melhor. E os planos de saúde não podem se negar a fazer isso. Agora, doutor, quando eu vou pagar mensalmente ali minha prestação, meu boleto, se eu atrasar, a empresa obviamente que emite lá juros e multa e tal. E quando eu pago de forma antecipada, 2, 3, 4 meses, eu posso exigir que a empresa me dê o desconto? Olha, exigir na letra da lei, não. Mas você pode ir conversar e fazer uma espécie de barganha com a empresa, certo? Para poder ganhar, assim, esses descontos. E se consegue algum incentivo para pagar antecipado, exatamente. Né? Existem alguns planos de saúde que eu já vi, que é o pagamento pontual. Ou seja, o vencimento é dia 15, mas se você pagar até o dia 5, você ganha 5%, 10% de desconto. Certo. Justamente para incentivar a diminuir a inadimplência e você pagar antecipado, entrar dinheiro no plano de saúde. Doutor, certo. Não, agora uma outra dúvida que muita gente tem, inclusive eu já fui fazer plano de saúde algumas vezes, a obstetricia, né? Que é a mulher vai ter a intenção de engravidar e ter bebê, então pega aquele plano para poder ter direito. Mas assim, só faz se o seu LS é homem, não necessitaria, mas o plano de saúde com aquelas mesmas benefícios, ele só tem com esse item e ele não pode retirar o item da obstetricia. Por quê? Bem, isso aí é ilegal. Então, é ilegal porque, como você disse, o homem não vai usar, não vai ter bebê. Você pode fazer uma denúncia na ANS. Eu falo muito da ANS porque é a agência reguladora dos planos de saúde. Perfeito. E lá, diferente de outras instituições, ela tem muito peso sobre esse mercado. Por quê? Uma denúncia na ANS ou uma abertura de investigação pode suspender a venda de um plano de saúde, o que vai causar prejuízo na casa de milhões para eles. Então, toda vez que a gente faz uma denúncia ou faz uma reclamação lá, quase sempre, 95% das vezes, eles respondem. Então, se você se deparar com um caso desse, você só procurar lá no Google. É muito intuitivo o site deles também. Aí procura lá em fazer denúncia ou fazer reclamação. Você escreve o que foi que aconteceu. Os campos perguntados. Só os campozinhos, diz qual é o plano de saúde, coloca seus dados para contato e podem ter certeza, 95% das vezes se resolve e com certeza vai ser tirado e vai diminuir aí a sua parcelinha. Cobrar obstetrícia de paciente homem é complicado. Doutor, se de repente... A não ser que seja um plano familiar, né? Aí é uma outra situação. Nesse caso, são planos individuais que nós estamos falando. Aí entra na seara do familiar ou empresarial, que são aqueles que são feitos gerais e todas as condições valem para todo mundo. Aí ele acaba não fazendo distinção de homem e mulher. No individual não pode. No individual não pode. Certo. Porque quando ele já coloca o valor da obstetrícia, ele bota independente se tem mais homens ou mais mulheres, ou seja, tá aqui, o serviço serve. Se for 10 homens e 10 mulheres, é o mesmo valor. Se foram 20 mulheres e 10 homens, o mesmo valor, entendeu? Doutor, se o cliente perceber um histórico de mensalidades abusivas do plano de saúde, passou 1 ano, passou 2, depois ele se tocou, fez as contas, percebeu que foi lesado, tem como entrar na justiça e ser reavida essa situação? Perfeito. A questão do reajuste dos valores de renovação, de atualização, ele pode ser revisto durante
todo o período de vigência do contrato. Ou seja, se eu tiver 10 anos de contrato, eu posso rever e readequar todos os índices. Entretanto, eu só consigo pedir a devolução dos valores dos últimos 3 anos. Então, se nos últimos... Eu reavalio os 10 anos, mas eu pego o que foi cobrado a mais nos últimos 3 e posso pedir de volta, viu? Então, ficar muito ligado nisso e sempre pedir o quê? Histórico detalhado. Os planos de saúde, eles não têm o costume, justamente para dificultar um pouco a identificação. E não são obrigados também, não é? Não, eles são obrigados a mostrar. Se você Quando pedir, solicitados. Quando solicitados. Entendeu? Então, assim, e por isso que eu deixo alerta, gente, sempre peçam. E aí eles pedem um prazozinho, 72 horas, 48 horas, enfim, e esse prazo também é legal, mas eles têm que dar para vocês tudo isso detalhado. Então, não deixem de pedir, pelo menos anualmente, no último mês do ano, peçam o que vocês pagaram de forma detalhada, porque isso facilita demais a identificação dessas questões abusivas. Doutor, uma outra dúvida aqui que acontece muito, você vai fazer um contrato com um plano de saúde, e aí lá ele mostra 1001 vantagens, 1001 situações que você tem direito, mas não deixa claro que você não tem direito. Aí você pega o surpresa, não, essa cirurgia você não tem direito. As coberturas, esse procedimento não cobre. E aí, como a gente reaver até uma possível quebra de contrato nesses casos? Perfeito. Uma grande questão, e eu já venho trabalhando há um bom tempo em face de plano de saúde, não é nem a questão de não ter cobertura, é justamente eles dizerem que não tem e o consumidor não saber que tem direito e não ir atrás. E aí, quando chega nesses casos, infelizmente não há outro caminho senão o campo judicial realmente ajuizar. Por quê? 90% dos procedimentos que eles dizem que não estão cobertos, estão sim cobertos. O problema é que para eles acaba saindo muito mais barato negar e uma ou outra pessoa ir e entrar na justiça e eles fornecerem só para aquela pessoa do que eles autorizarem para todo mundo. Então, infelizmente, isso é uma prática que acontece nos planos de saúde, é até desleal, realmente, até abusiva, ilegal de todas as formas. E o que eu digo é, toda vez você, consumidor, que se deparar com um procedimento, uma cirurgia, principalmente quando se tratar de cirurgias ou de procedimentos mais caros, levante o alerta, desconfie e sempre procure um advogado especializado na área para ele dar uma olhada no seu contrato e dar uma olhada nesse planejamento, assim, nessa guia de solicitação, porque 90% das vezes cobre e eles negam por não querer gastar. Porque geralmente uma pessoa, quando ela vai fazer um plano de saúde, ela tem uma determinada, digamos assim, enfermidade e ela tem medo que no momento de urgência, né, de emergência, ela fique aí nas mãos, digamos, entre aspas, do SUS, mas ela quer uma coisa mais rápida. Então, quer dizer, entrando nesse assunto, ou seja, a pessoa, se ela faz um plano de saúde é porque ela viu que tem uma cobertura. Sim, sim. Aí, às vezes, aí não acontece nada, graças a Deus, ela continua com a saúde e de boa, mas de repente tem uma recaída, aí o plano vai e nega. Então, é esse momento que a pessoa Exatamente. Aí, nesse momento, você procura um advogado especialista, porque, infelizmente, pela experiência que eu tenho, já tenho alguns anos aí advogando nessa seara, eles não resolvem de forma administrativa. E até pegando um gancho que você disse, essa questão de urgência e emergência, eu quero deixar claro aqui também, porque às vezes os consumidores não sabem. Existem as carências. Isso. Toda vez que você entra na carência, ou toda vez que você entra num plano novo, a cobertura ali de carência. E voltando só um pouquinho atrás, é exatamente aí onde mais acontece o pagamento antecipado para a pessoa poder ter a carência, né? Exatamente. E aí o que eu quero dizer, em situações de urgência e emergência que você falou, não se pode usar o argumento de estar na carência para não fazer o atendimento. Isso. Então, se você chegar, fiz o plano e ainda estou na carência, mas eu estou numa situação ali que é de vida ou morte, chegar lá, eles não podem negar o atendimento de forma nenhuma, sob pena de serem responsabilizados civil e criminalmente por omissão de socorro. Ou seja, uma situação de emergência, não...
a carência para cirurgia X, ela existe, mas aconteceu uma emergência e a cirurgia é inevitável, o plano tem que fazer. O plano deve cobrir. E outra coisa, que também é outra prática abusiva que eles fazem muito, é pedir uma caução ou alguma garantia. Se forem situações de urgência e emergência, certo? Emergência é risco de morte. Urgência é um procedimento que você tem que fazer ali sob pena de causar um mal maior, sei lá. Fraturou a mão, teve um acidente, se não for feita aquela cirurgia, a pessoa pode ter a mão amputada. Isso é urgência. E emergência é risco de morte mesmo. Não pode ser cobrado carência e muito menos caução ou qualquer outro tipo de garantia para submeter a pessoa a esse tratamento. Doutor, eu tenho a pergunta de uma ouvinte, ela mandou até a carteirinha do filho, o garoto, tem 7 anos de idade, é um menino, e aqui na descrição do plano tem ambulatorial, mais hospitalar com obstetrícia. Ela quer saber a quem recorrer, qual procedimento, se denuncia primeiro a Agência Nacional, né, a ANA, ou procura o plano de saúde, como fazer? Num primeiro momento, você procura o plano para poder seguir e você, enquanto consumidor, demonstrar a sua boa fé de tentar resolver. Então, faz uma reclamação no próprio site. Todos esses planos de saúde, hoje em dia, são online, você consegue fazer reclamação, entrar em contato com eles pelo site, e aí aguarda uma resposta. Não tendo uma resposta positiva, você entra no site da ANS e faz lá uma reclamaçãozinha colocando todos os seus dados. Quase certeza que vai ser resolvido, como eu disse, 95% das vezes é resolvido pela ANS. Mas, Bona, fiz e eu caí nesses 5% que não resolveram o meu problema. Procura o PROCON. O PROCON também é um aliado muito forte, principalmente quando se trata em causas de consumidor, que são o caso aqui de planos de saúde. No caso, essa mãe pode receber algum valor a mais que ela pagou pela inclusão do serviço que ela não precisa. Geralmente só se consegue através de um ajuizamento, né, de uma ação judicial. Mas aí ela procura um advogado especialista na área, apresenta toda essa documentação e é possível sim pedir esse ressarcimento. 7h59, só para finalizar, a minha amiga Ana Karine fala que é o mesmo caso dela, o plano de saúde ela tem gêmeos e tem obstetrícia e e já pedi para retirarem, foi negado. Os planos deles são individuais, 14 anos de um plano de saúde, e ela não sabia disso. Ouvindo a gente, está ouvindo. Segue criança, ainda é criança. O que está acontecendo com esses planos de saúde? Segue aí a mesma orientação que eu acabei de dar. Pois, gente, você que está nos assistindo, nosso muito obrigado pela sua companhia. Doutor, quem tiver algum problema com plano de saúde, que deve fazer para solucionar esse problema, quem deve recorrer, onde deve procurar, como que tem que fazer? Pronto. Há um plano ou um advogado? Eu sempre gosto de seguir uma linha para demonstrar boa fé. Toda vez você deve primeiro oportunizar o plano dele corrigir um erro, uma abusividade que ele se retratar. Não acontecendo, a ANS. Não acontecendo, o PROCON. E aí você já passou por todos os estágios que demonstrou toda a boa fé que você queria resolver o seu problema. Aí você procura realmente um advogado especialista na área, em direito médico, da saúde, em planos de saúde, e apresenta a sua situação, que com certeza ele vai saber te orientar de forma primorosa. Gostaríamos de agradecer o senhor pela presença, pela participação, Eliezer, Chico, fique à vontade. Obrigado, doutor Bona, extremamente esclarecedora a entrevista, agradecemos a audiência de todos os ouvintes, até amanhã. E suas considerações finais? Eu quero agradecer o convite, espero ter ajudado, esclarecido aí as dúvidas, e fico sempre à disposição para poder trazer mais conhecimento aí para vocês, para os ouvintes. Este foi o quadro Direito do Consumidor, encerrando o nosso comando geral desta segunda-feira, dia 6 de março. Um abraço do Magela, de toda a nossa equipe. Doutor Bona, muito obrigado mais uma vez, e amanhã a gente retorna às 7 da manhã aqui na O Dia TV e no canal 23.1. Um abraço e até amanhã.